E se eu te dissesse que um menino abandonado em um orfanato aos 7 anos se tornou um empresário milionário, usando apenas uma simples chave como ponto de partida? Parece impossível, né? Mas espera até você ouvir como ele fez isso. Essa história vai te emocionar, te inspirar e provavelmente vai fazer você enxergar suas próprias dificuldades de uma forma completamente diferente. Antes de começar, me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Quero saber quem está aqui comigo nessa jornada incrível. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se agora. Você não vai querer perder histórias como essa. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo de superação. Agora sim, vamos à história de Rafael. A chuva caía forte naquela noite de junho quando Rafael, com apenas 7 anos, observava pela janela do orfanato Santa Clara. Seus olhos castanhos seguiam cada carro que passava, esperando que sua mãe voltasse. Mas ela não voltaria. 3 meses haviam se passado desde que ela o deixara ali, viciada em drogas e sem condições de criar um filho. O orfanato abrigava 17 crianças, todas com histórias de abandono. As paredes descascadas contavam a história de uma instituição que fazia o melhor possível com poucos recursos. Rafael compartilhava um quarto com outros 5 meninos, dormindo em uma cama próxima à janela, de onde podia ver as estrelas nas raras noites claras. Na escola, Rafael era quieto e observador. Os outros sabiam que ele era do orfanato, e isso o marcava. Ele se sentava sozinho no recreio, fechado emocionalmente desde a noite em que sua mãe partiu. A rejeição deixará uma marca profunda, um medo de se aproximar e ser abandonado novamente. O que ninguém sabia é que Rafael tinha um talento especial. Ele consertava coisas. Quando o ventilador do orfanato quebrou, foi ele quem descobriu o fio solto e o reconectou. Suas mãos pequenas tinham habilidade natural para entender mecanismos. Dona Marta, a diretora, notou esse dom e começou a guardar aparelhos quebrados para ele consertar. Aos 12 anos, Rafael conheceu seu José, um chaveiro aposentado que ficou impressionado com sua habilidade. Todo sábado, Rafael ia até a pequena oficina aprender os segredos da chaveiraria. Uma chave é mais que metal, dizia seu José. É acesso, possibilidade, o poder de abrir portas fechadas. Rafael via na chaveiraria uma metáfora para sua própria vida, uma porta fechada que talvez pudesse abrir. À noite, deitado em sua cama rangente, Rafael sonhava não com riquezas, mas com ter sua própria chaveiraria um dia. Era um sonho modesto, mas era dele. Depois de anos sem ter nada verdadeiramente seu, nem mesmo uma família, ter um sonho já era muito. Aos 18 anos, Rafael foi obrigado a deixar o orfanato. Dona Marta chorou e entregou-lhe um envelope com R$ 1.200 economizados dos concertos. Não é muito, mas é um começo. Use com sabedoria, meu filho. Meu filho. As palavras ecoaram enquanto ele caminhava pelas ruas com tudo que possuía em uma mochila surrada. Seu José ofereceu um pequeno cômodo nos fundos de sua oficina em troca de ajuda. Era minúsculo, mas era seu. Pela primeira vez, Rafael tinha um espaço próprio. Trabalhar com o velho era gratificante, mas o dinheiro era pouco. A chaveiraria tradicional estava em declínio, substituída por tecnologia. Rafael começou a trabalhar também como entregador de aplicativo, pedalando pela cidade até tarde da noite. Os meses se arrastavam em rotina exaustiva. Rafael economizava cada centavo, guardando dinheiro para abrir sua própria chaveiraria. A solidão era constante. Ele observava outros jovens vivendo vidas mais leves e às vezes a inveja o consumia. Por que sua vida tinha que ser tão difícil? Foi durante uma entrega que tudo mudou. Rafael levou comida para uma startup de tecnologia. O fundador, Bruno, perguntou sobre sua vida e ouviu sobre o sonho da chaveiraria. Chaveiro tradicional é passado, disse Bruno. Mas segurança digital e física, isso é futuro. Você já pensou em aprender sobre fechaduras eletrônicas? A ideia plantou uma semente. Rafael começou a estudar obsessivamente sobre segurança eletrônica, comprando cursos online.
Seu José apoiou a iniciativa e juntos começaram a oferecer instalações de fechaduras eletrônicas. A reputação cresceu boca a boca. Rafael criou um perfil no Instagram mostrando seu trabalho tosco inicialmente, mas autêntico. Aos 23 anos, Rafael finalmente juntou R$ 15.000. Em vez de uma chaveiraria tradicional, alugou um pequeno espaço e investiu em ferramentas e fechaduras eletrônicas de qualidade. Pintou as paredes, instalou prateleiras que construiu, criou um letreiro: Rafael Segurança Chaveiro e Fechaduras Eletrônicas. Quando girou a chave pela primeira vez, lágrimas rolaram. Eram lágrimas de medo, mas principalmente de esperança. Os primeiros meses foram aterrorizantes. Rafael havia investido tudo e não havia rede de segurança. Dormia na própria loja em um saco de dormir, economizando aluguel. O movimento era irregular, havia dias sem nenhum cliente. A ansiedade apertava seu peito cada vez que via o saldo bancário diminuir. Mas Rafael estava disposto a fazer o necessário. Atendia chamados à meia-noite, trabalhava domingos, nunca dizia não. Sua disponibilidade total criou reputação. O Rafael nunca recusa e o trabalho é impecável. Dona Marta visitou sua loja e encheu-se de orgulho. De um menino abandonado a empresário. Você é prova de que podemos superar qualquer começo. Rafael investiu em marketing digital, aprendendo sozinho sobre SEO e redes sociais. Seu Instagram ganhou seguidores com dicas de segurança e vídeos educativos. Então veio o primeiro grande contrato. Uma síndica o contactou para modernizar a segurança de um condomínio inteiro. R$ 40.000, suas mãos tremiam ao assinar. Rafael trabalhou como possesso por 3 semanas, instalando fechaduras eletrônicas, configurando sistemas, treinando moradores. Quando concluiu, a síndica postou recomendações nas redes sociais. Esse post simples gerou 5 novos contratos. Rafael finalmente parou de fazer entregas. Pela primeira vez desde o orfanato, sustentava-se fazendo apenas o que amava. Com os lucros, Rafael alugou um pequeno apartamento. Nada luxuoso, mas limpo e seguro. Aos 24 anos, tinha finalmente um lar próprio. Sentou-se no chão vazio e chorou de emoção. Seu José faleceu naquele outono. No funeral, Rafael falou sobre o homem que fora mais pai para ele que qualquer um. Ele me ensinou que uma chave abre portas, mas que trabalho honesto abre futuros. Entre as ferramentas herdadas, Rafael encontrou uma carta. Você era especial não porque tinha talento, mas porque nunca desistiu. Esta é a chave do sucesso. Jamais desistir. Estou orgulhoso do homem que você se tornou. Rafael tinha 25 anos quando conheceu Mariana, gerente de projetos que contratou seus serviços. Havia uma conexão desde o primeiro momento. Ela fazia perguntas inteligentes, genuinamente interessada em seu trabalho. Após concluir o projeto, ela o convidou para um café que se transformou em um relacionamento. Pela primeira vez, Rafael deixou alguém entrar verdadeiramente em sua vida. Mariana trabalhava com startups e tinha visão de negócios. Você está pensando pequeno demais, ela disse. Tem habilidades raras e está em um mercado em crescimento. Por que não expandir? Contratar uma equipe. A ideia era excitante e aterrorizante. Para crescer, precisava mudar de trabalhador solo para empreendedor que lidera. O primeiro passo foi contratar um ajudante. Entre os candidatos, Rafael escolheu Diego, um jovem de 19 anos que também viera do sistema de acolhimento. Viu nele uma versão mais jovem de si mesmo e decidiu dar a mesma chance que seu José lhe dera. Treinar Diego foi desafiador, mas Rafael descobriu que tinha jeito para ensinar. Com Diego assumindo o trabalho simples, Rafael focou em crescer o negócio. Mariana o ajudou a criar um site profissional, logo elegante, fotografia de qualidade. A marca Rafael Segurança começou a parecer estabelecida e confiável. O próximo grande contrato veio. Um hospital precisava modernizar todo o seu sistema de segurança. R$ 200.000 por 6 meses de trabalho. Para executar o projeto, Rafael precisava de mais pessoas e equipamento. Enfrentou seu maior medo: fazer um empréstimo bancário.
Com a ajuda de Mariana, preparou um plano de negócio sólido e conseguiu R$ 50 mil. Contratou mais 2 técnicos, comprou equipamentos profissionais e alugou um espaço maior. A pressão era imensa: folha de pagamento, empréstimo, clientes importantes. O projeto do hospital foi um desafio monumental, mas Rafael coordenou sua equipe como um maestro. Diego se destacou, mostrando iniciativa. Rafael sentiu orgulho: estava construindo um negócio e dando oportunidades a outros. Quando concluíram antes do prazo, o diretor escreveu uma carta de recomendação entusiasmada e conectou Rafael com outros administradores hospitalares. Um contrato levou a outro. A empresa cresceu rapidamente. Rafael contratou um contador, formalizou processos, investiu em software de gestão. O que começara como um chaveiro solitário agora era uma empresa com 8 funcionários e contratos com instituições respeitadas. O lucro mensal ultrapassava R$ 100 mil, algo que Rafael mal acreditava quando olhava as planilhas. Mas o sucesso trouxe novos desafios. Gerenciar pessoas era completamente diferente de fazer o trabalho técnico. Havia conflitos, expectativas, necessidades individuais. Rafael teve que aprender a delegar, confiar, liderar com empatia. Frequentemente se sentia despreparado, mas nunca parava de aprender. Mariana se tornou sua conselheira não oficial, ajudando-o a navegar decisões estratégicas. Ela o encorajou a participar de eventos da indústria, fazer networking, posicionar-se como especialista. Rafael, naturalmente introvertido, teve que sair de sua zona de conforto. Começou a dar palestras em eventos de segurança, compartilhando sua expertise e história. Foi em uma dessas palestras que um investidor o abordou. Sua empresa tem potencial de escalar nacionalmente, disse o homem. Já pensou em receber investimento externo? A proposta era tentadora, mas assustadora. Aceitar investimento significaria abrir mão de parte do controle, trabalhar com sócios, lidar com expectativas de crescimento agressivo. Rafael passou semanas ponderando. Conversou com Mariana, com mentores, até visitou Dona Marta no orfanato para pedir conselhos. Meu filho, ela disse, você já provou que pode fazer o impossível. Agora precisa decidir que tamanho de impossível quer enfrentar. As palavras ressoaram profundamente. Ele decidiu aceitar. O investimento de R$ 500 mil veio com a expectativa de expandir para 3 novas cidades em 2 anos. Era ambicioso, mas Rafael não chegará onde estava sendo conservador. Ele recrutou um diretor de operações experiente para ajudar na expansão, mantendo-se no papel de CEO e guardião da cultura da empresa, uma cultura de excelência, oportunidade e nunca esquecer de onde se veio. A expansão foi brutal. Abrir operações em novas cidades significava encontrar talentos locais, estabelecer parcerias, construir reputação do zero. Rafael viajava constantemente, dormindo em hotéis baratos, trabalhando 18 horas por dia. Havia momentos em que questionava se havia tomado a decisão certa. O estresse estava afetando sua saúde, seu relacionamento com Mariana, sua paz mental. Em São Paulo, surgiram problemas. Um dos técnicos veteranos, ressentido com as mudanças rápidas, começou a sabotar sutilmente o trabalho, instalações mal feitas, clientes insatisfeitos. Quando Rafael descobriu, teve que demitir alguém pela primeira vez. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomara. Ele entendia frustração e descontentamento, mas não podia permitir que prejudicasse tudo que construíra. Diego, agora com 23 anos, assumiu mais responsabilidades. Tornou-se gerente da operação de São Paulo, demonstrando maturidade e liderança além de sua idade. Ver Diego florescer era uma das maiores alegrias de Rafael, prova de que o ciclo de oportunidade que seu José começara continuava vivo. A operação no Rio de Janeiro enfrentou desafios únicos: burocracia complexa, concorrência agressiva, diferenças culturais. Rafael teve que adaptar sua abordagem, aprender que o que funcionava em São Paulo não necessariamente funcionava em outros lugares. Foi uma lição humilde em flexibilidade e escuta. Apesar dos desafios,
A empresa alcançou a marca de 3 milhões em faturamento anual no segundo ano pós-investimento. Rafael recebeu propostas de grandes empresas de segurança interessadas em comprar sua empresa. As ofertas eram generosas, quantias que mudariam sua vida completamente. Ele poderia aceitar, tornar-se milionário, aposentar-se jovem. Mas algo dentro dele resistia. Rafael lembrava-se daquele menino olhando pela janela do orfanato, daquele jovem pedalando pela cidade até a exaustão, daquele empreendedor dormindo em sua própria loja. Ele não construíra tudo isso apenas por dinheiro. Havia um propósito maior: criar oportunidades, provar que origens não determinam destinos, deixar um legado. Ele recusou todas as ofertas, decidido a continuar construindo algo verdadeiramente seu. Rafael tinha agora 28 anos. Sua empresa operava em 5 cidades, empregava 43 pessoas, e era reconhecida como líder em segurança eletrônica no Sudeste. Mas ele sentia que faltava algo. O crescimento era bom, mas não era suficiente. Ele queria impacto mais profundo. Foi quando teve uma ideia: criar um programa de aprendizagem profissional especificamente para jovens do sistema de acolhimento. Assim como seu José fizera por ele, assim como ele fizera por Diego, ele queria institucionalizar a oportunidade. Não como caridade, mas como estratégia de negócio. Jovens motivados, treinados adequadamente, tornavam-se funcionários excepcionais. Mariana adorou a ideia e ajudou a estruturar o programa. Eles chamaram de Projeto Chave Mestra. A cada trimestre, a empresa receberia 5 jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo treinamento técnico, mentoria e, para aqueles que se destacassem, emprego permanente. Era ambicioso e arriscado, o treinamento era caro e nem todos dariam certo, mas Rafael estava comprometido. O primeiro grupo chegou cheio de desconfiança e insegurança. Rafael via seus próprios medos refletidos naqueles rostos jovens. Ele pessoalmente conduziu parte do treinamento, compartilhando sua história, mostrando que entendia de onde vinham. Eu estava onde vocês estão, ele disse. Sei o que é não ter ninguém, nada. Mas estão aqui agora, e isso significa algo. Significa a chance. 3 dos 5 primeiros aprendizes tornaram-se funcionários permanentes. Um deles, uma jovem chamada Vitória, demonstrou talento excepcional e eventualmente lideraria a operação de Belo Horizonte. O programa começou a ganhar atenção da mídia. Jornais locais fizeram matérias. Rafael foi convidado para entrevistas em podcasts. Sua história de superação inspirava outros. Mas nem tudo eram flores. Um dos aprendizes desistiu e, pior, furtou equipamentos ao sair. Rafael ficou arrasado não pela perda material, mas pela sensação de falha. Ele havia tentado ajudar e aquilo acontecerá. Mariana o confortou. Você não pode salvar todo mundo, Rafael. Mas isso não significa que deve parar de tentar. Os 3 que deram certo já fazem o programa valer a pena. Rafael percebeu que estava criando algo maior que uma empresa, estava construindo um movimento, um exemplo vivo de que sistemas podem mudar, que empresas podem fazer bem fazendo bem. Recebeu convites para falar em universidades, eventos de empreendedorismo social, conferências sobre inclusão. Sua mensagem era sempre a mesma: talento está distribuído igualmente, mas oportunidade não. Nosso trabalho é corrigir isso. A Rafael Segurança foi nomeada uma das empresas mais inovadoras do Brasil por uma revista de negócios. Rafael foi capa da edição, sua foto ao lado de Diego e Vitória, 2 jovens que ele ajudara a transformar. A matéria contava sua jornada completa, do orfanato ao sucesso empresarial. A repercussão foi imensa. Investidores maiores voltaram a bater à porta, agora com propostas ainda mais agressivas. Um fundo de investimento ofereceu 15 milhões pela empresa. Rafael podia aceitar e ainda manter controle operacional. Era uma fortuna inimaginável para aquele menino que um dia não tinha nada. Ele pediu tempo para pensar. Naquela noite, Rafael visitou o orfanato Santa Clara. Dona Marta, agora com 75 anos e aposentada, ainda vivia em um pequeno apartamento próximo. Eles tomaram chá enquanto Rafael desabafava. Tenho medo de que o dinheiro mude tudo,
ele confessou. Medo de perder o propósito, de me tornar só mais um empresário rico que esqueceu de onde veio. Dona Marta sorriu com sabedoria. Meu filho, o dinheiro não muda quem você é. Apenas amplifica. Se você é bom, terá mais recursos para fazer bem. Se é ganancioso, terá mais recursos para ser ganancioso. Você já provou quem é. Agora tem que decidir quanto bem quer fazer no mundo. Eram as palavras que ele precisava ouvir. Rafael aceitou o investimento, mas com condições. Parte do dinheiro seria usada para expandir o projeto Chave Mestra nacionalmente, criando centros de treinamento em 10 cidades. Ele pessoalmente supervisionaria que a cultura da empresa permanecesse intacta. Os investidores concordaram, impressionados com sua integridade. Com o capital, Rafael finalmente pôde fazer algo que sempre sonhara: criar uma fundação. A Fundação Chave do Futuro seria dedicada a fornecer treinamento profissional e suporte a jovens em situação de vulnerabilidade, não apenas em segurança eletrônica mas em diversas áreas técnicas. Era sua forma de retribuir em escala, de garantir que sua história não fosse uma exceção, mas um modelo replicável. Mariana, que agora era sua noiva, assumiu a direção executiva da fundação. Juntos, eram uma equipe formidável, ele com a experiência vivida e expertise técnica, ela com a visão estratégica e habilidades de gestão. O primeiro centro de treinamento abriu em São Paulo, em um prédio renovado que Rafael comprou e reformou pessoalmente, certificando-se de que fosse digno e inspirador. 3 anos depois, a Rafael Segurança operava em 15 cidades brasileiras, empregava 200 pessoas e faturava 20 milhões por ano. Mas mais importante que os números, 47 jovens haviam passado pelo projeto Chave Mestra e conseguido empregos estáveis não apenas na empresa de Rafael, mas em todo o setor de segurança eletrônica. A Fundação Chave do Futuro expandiu para 5 centros de treinamento, oferecendo cursos em instalação elétrica, refrigeração, tecnologia da informação e segurança eletrônica. Quase 300 jovens haviam sido treinados, com taxa de empregabilidade de 78%, números que impressionavam até os mais céticos. Rafael recebeu prêmios de empreendedorismo social, foi convidado para comitês governamentais sobre políticas para a juventude vulnerável, tornou-se referência em como empresas podem gerar lucro e impacto simultaneamente. Mas ele mantinha os pés no chão, lembrando-se sempre de suas origens. Diego, agora com 28 anos, tornou-se COO da empresa. Vitória liderava a maior operação regional. Ambos eram exemplos vivos da filosofia de Rafael: dar oportunidades genuínas e as pessoas surpreenderão você. Eles também mentoravam novos aprendizes, perpetuando o ciclo de oportunidade. Rafael e Mariana se casaram em uma cerimônia simples mas emocionante. Dona Marta estava lá, em cadeira de rodas mas com sorriso radiante. Os funcionários da empresa e aprendizes compareceram. Não havia glamour excessivo, apenas pessoas genuínas celebrando uma história de amor que crescerá em meio à construção de sonhos. Mas Rafael não esquecia os que não conseguiram. Ele sabia que para cada Diego e Vitória, havia outros que não aproveitaram a chance, que voltaram para situações difíceis, que enfrentavam batalhas que ele não podia vencer por eles. Isso o mantinha humilde e lembrava que sucesso em escala significava aceitar que nem todos os casos seriam vitórias, mas cada tentativa valia a pena. Ele começou a escrever um livro contando sua jornada, não por vaidade, mas porque jovens em situações similares escreviam pedindo conselhos, orientação, esperança. Rafael queria formalizar suas lições, compartilhar não apenas a história bonita mas as partes feias, o medo, a dúvida, os fracassos. A autenticidade era seu maior ativo e ele não pretendia perdê-la. Rafael tinha agora 32 anos quando voltou ao orfanato Santa Clara pela última vez antes de sua demolição. O prédio seria derrubado para dar lugar a um empreendimento imobiliário. Ele caminhou pelos corredores vazios, tocando as paredes descascadas que um dia testemunharam sua dor e esperança infantil. Foi até o quarto onde dormia e olhou pela mesma janela onde esperava sua mãe. Mas desta vez, não havia mágoa. Ele havia feito as pazes com seu passado, entendido que o abandono que sofrerá não definia quem ele era, apenas parte de sua jornada.
Sua mãe, ele descobrira anos antes, havia falecido de overdose quando ele tinha 15 anos. Ele nunca chegou a vê-la novamente, mas guardava uma foto desbotada dela sorrindo em tempos melhores. Rafael comprou o terreno do orfanato. No lugar do prédio velho, construiu o maior centro de treinamento da Fundação Chave do Futuro, um prédio moderno, luminoso, equipado com tecnologia de ponta. Uma placa na entrada dizia: em memória de todas as crianças que passaram por aqui. Suas histórias não terminam em abandono, elas começam em superação. No dia da inauguração, centenas de pessoas compareceram. Ex-funcionários do orfanato, jovens treinados pela fundação, parceiros de negócios, autoridades locais. Rafael fez um discurso emocionado, sua voz falhando várias vezes. Este lugar representa tudo: minha dor, minha esperança, meu propósito. Hoje, transformamos um símbolo de abandono em um templo de oportunidade. Dona Marta cortou a fita inaugural, lágrimas rolando por suas bochechas enrugadas. Sempre soube que você era especial, Rafael. Mas você superou até meus maiores sonhos para você. Eles se abraçaram longamente, dois sobreviventes de sistemas imperfeitos que haviam encontrado formas de torná-los um pouco melhores. A empresa de Rafael continuou crescendo, mas ele delegou cada vez mais operações para focar na fundação e em advocacia por políticas melhores para jovens vulneráveis. Sua história era frequentemente citada em debates sobre desigualdade, oportunidade e o papel do setor privado em questões sociais. Ele usava sua plataforma conscientemente, sempre lembrando às pessoas que seu sucesso não era mágico, foi construído com trabalho brutal, sacrifício, apoio crucial em momentos certos, e uma teimosia em nunca, jamais, desistir. Rafael e Mariana tiveram seu primeiro filho, um menino que chamaram de José, em homenagem ao chaveiro que mudará tudo. Segurando seu filho nos braços, Rafael chorou. Ele estava quebrando um ciclo. Este menino teria o que ele nunca teve: presença, segurança, amor incondicional. Mas ele também seria criado entendendo privilégio e responsabilidade, sabendo que nem todos começavam de onde ele começaria. Numa manhã de sábado, Rafael levou o pequeno José até sua primeira loja, que mantinha como escritório pessoal e lembrança. Mostrou ao filho as ferramentas velhas de seu José, a lata onde guardava suas primeiras economias, fotos do começo. Isso tudo começou aqui, filho. De quase nada, com quase ninguém, mas com muito propósito. Olhando pela janela daquela loja, vendo a cidade movimentada lá fora, Rafael refletiu sobre a jornada. Do abandono ao sucesso, da rejeição ao reconhecimento, do medo à fé. Não foi fácil, não foi rápido, não foi garantido. Mas foi possível. E se foi possível para ele, poderia ser possível para outros. A chave, ele percebeu, nunca foi apenas sobre abrir portas. Foi sobre tornar-se a pessoa capaz de fabricar suas próprias chaves, de abrir seus próprios caminhos, de criar portas onde antes havia apenas paredes. Foi sobre transformar trauma em propósito, dor em combustível, abandono em abraço aos abandonados. Rafael não sabia o que o futuro traria. Mas ele sabia uma coisa com certeza: jamais esqueceria de onde veio, jamais pararia de puxar outros para cima, jamais desistiria de acreditar que cada pessoa merece uma chance de reescrever sua história. Porque se aquele menino de 7 anos olhando pela janela do orfanato pudesse ver onde ele estava agora, não acreditaria. E isso, mais que qualquer sucesso material, era a maior vitória de todas: provar que milagres acontecem não por mágica, mas por persistência inabalável e recusa em aceitar limitações impostas por circunstâncias de nascimento. A história de Rafael não era sobre ser excepcional. Era sobre ser teimoso o suficiente para não aceitar que seu começo determinasse seu final. E essa, talvez, era a lição mais poderosa. Qualquer um, de qualquer lugar, com trabalho suficiente e um pouco de sorte no caminho, pode dar a virada de chave que transforma uma vida inteira.